A história registra Hermann Wilhelm Göring como uma figura marcante, cujo nascimento ocorreu em Rosenheim, na Baviera, em 12 de janeiro de 1893, dentro das dependências do Sanatório Marienbad, já desativado na época. Filho de Heinrich Göring e Franziska Tiefenbrunn, ele chegou ao mundo como o quarto rebento de uma família que já contava com 3 irmãos mais velhos, Karl, Olga e Paula. Seu pai, um homem de trajetória singular, havia se casado pela segunda vez aos 45 anos, após uma primeira união que lhe dera 5 filhos. Antes de se dedicar à vida familiar, Heinrich servirá como enviado especial de Otto von Bismarck a Londres, onde estudou a fundo os métodos coloniais britânicos, analisando de perto a administração imperial para aplicar essas estratégias em territórios alemães. Sua carreira militar o levou à cavalaria bávara e, posteriormente, à administração das colônias alemãs no sudoeste africano, onde atuou brevemente como ministro residente antes de assumir o prestigioso cargo de embaixador no Haiti. A infância de Hermann, no entanto, foi marcada por abandono e ressentimento. Ainda pequeno, foi deixado para trás na Baviera enquanto sua mãe partia para o Haiti, confinado aos cuidados de uma família adotiva por 3 longos anos. O reencontro com Franziska em 1896 foi um momento de dor. O menino, ao invés de abraçá-la, tentou agredi-la, incapaz de perdoar o abandono. A família então se mudou para Berlim, onde se instalou na gélida Freijastrasse. Desde cedo, Göring demonstrou uma determinação inquebrantável. Queria seguir os passos do pai e ingressar no exército alemão. Seu destino, porém, foi moldado por uma figura poderosa, o Dr. Hermann von Eppenstein, padrinho e amigo íntimo de Heinrich. Homem de origem judia convertido ao cristianismo, Eppenstein era um médico abastado que exercia influência decisiva sobre a família Göring, financiando sua educação, orientando suas escolhas e até mesmo gerenciando seus investimentos. Sua relação com Franziska, aliás, ia além da amizade. Ele se tornou seu amante, um escândalo velado que humilhava o marido ausente. Enquanto Heinrich servia em missões diplomáticas, Eppenstein desfrutava de privilégios dentro do castelo de Malterdor, na Áustria, adquirido por ele, assim como a propriedade de Feldenstein, perto de Nuremberg, que se tornaria a residência nobre da família. A opulência do padrinho contrastava com a disciplina rígida imposta a Göring, que apesar de mimado pela mãe, sofria com a distância do pai, a quem admirava profundamente. A rebeldia do jovem se manifestou cedo. Expulso da primeira escola em 1900, foi enviado a um internato em Ansbach em 1904, onde odiava as regras e a rotina. Em um gesto de desespero, gastou suas últimas economias em uma passagem de trem para fugir, mas acabou forçado a voltar. Seu temperamento indomável e aversão à autoridade o tornavam um aluno problemático, mas seu pai via nele um potencial heróico. Em 1905, contra as expectativas, Göring foi aceito na Academia de Cadetes de Karlsruhe, em Baden, onde finalmente encontrou seu lugar. A rotina militar em Lichterfelde, Berlim, o fascinava e em 1912, aos 19 anos, graduou-se com honras, ingressando no 112º Regimento do Príncipe Guilherme, estacionado em Mulhouse, na Alsácia. A vida em Mulhouse, cidade estratégica na fronteira com a França, foi decisiva. Göring fez amizade com o tenente Bruno Loerzer, um companheiro de guarnição, enquanto a Europa se encaminhava para a guerra. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, em junho de 1914, por Gavrilo Príncipe, acendeu o estupim do conflito. Quando a Alemanha declarou guerra, Göring e seu regimento receberam ordens de recuar para o Reno. Sua primeira missão foi ousada, infiltrar-se nas linhas francesas para obter informações. Com audácia deixou Mulhouse de bicicleta, capturou 4 cavalos de dragões inimigos e voltou vitorioso. O sucesso inicial o levou a planejar algo ainda mais ambicioso, sequestrar o general francês Paul Pau. No entanto, um soldado nervoso disparou acidentalmente, alertando os franceses. A missão fracassou, mas Göring já havia provado seu valor. Sua carreira promissora foi interrompida por um ataque inesperado de reumatismo, que o levou a um hospital em Friburgo. Foi lá, durante a recuperação, que ele descobriu uma nova paixão, a aviação. Um caminho que mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história. Mas Göring não era homem de aceitar limites impostos por burocratas ou regulamentos ultrapassados. Quando a escola de aviação negou sua transferência, ele não esperou por permissão, tomou o destino em suas próprias mãos. Com a audácia que já se tornaria sua marca, arranjou sua própria transferência para o treinamento, desafiando as ordens que proibiam pilotos de portar armas. A punição veio, é claro, afinal, a disciplina prussiana não perdoava a insubordinação, Bate ele jamais se curvou a ela.
Seu castigo foi uma ironia do destino: ser designado para a 25ª Esquadrilha, unidade ligada ao próprio Crown Prince Friedrich Wilhelm, herdeiro do Império Alemão. Não era uma penalidade, era uma oportunidade disfarçada. E foi ali, entre os melhores, que Göring provou que o céu não era apenas um campo de batalha, era um tabuleiro onde os audazes ditavam as regras. Junto de seu companheiro de armas Bruno Loerzer, ele transformou missões de reconhecimento em feitos lendários. Voando baixo sobre as trincheiras francesas com uma pistola na mão e uma câmera no colo, eles mapearam as fortificações inimigas em Verdun, desvendando segredos que nem mesmo os generais no chão conseguiram decifrar. Cada fotografia, cada esboço das posições de artilharia francesa, era um golpe estratégico. E quando a missão exigia mais do que lâminas e lentes, eles respondiam com fogo. Loerzer, com sua precisão cirúrgica, e Göring com uma ousadia que beirava a loucura, bombardeando bases francesas com bombas improvisadas lançadas à mão. O resultado? A Cruz de Ferro de primeira classe, não por sorte mas por mérito brutal. Mas Göring não se contentava em ser apenas um observador, um passageiro na cabine traseira. Ele queria dominar a máquina, sentir o vento cortando suas asas, decidir o rumo da batalha com suas próprias mãos. Aprendeu Morse em tempo recorde, transmitindo mensagens direto do céu para a base, como naquela vez em que, sob fogo francês, telegrafou com desdém: parem de atirar. Não vão acertar. Era mais do que arrogância, era a certeza de um homem que já se via além dos limites impostos aos outros. E então veio o momento que mudaria tudo, a decisão de levar uma metralhadora para o céu. Nenhum piloto alemão havia feito isso antes. Göring não apenas o fez, como transformou o combate aéreo em uma arte mortal. Enquanto a tecnologia da aviação evoluía, ele se adaptava, superava, inovava. Não bastava ser o observador, ele seria o caçador. E quando, em outubro de 1915, recebeu o título de Jagdflieger, piloto de caça, junto de Loerzer, não era uma promoção. Era o reconhecimento de que o céu agora tinha novos senhores. A Jagdstaffel, a esquadrilha de caças recém-formada, foi seu próximo campo de glória. No fronte ocidental, Göring enfrentou os novos gigantes britânicos, como Anda e Page, aves de rapina que carregavam tripulações inteiras. Mas a agilidade de seu aviático Albatros o tornava intocável. Ele dançava entre as balas, desabilitava os atiradores inimigos, e quando uma esquadrilha de Sopwiths o cercou, mesmo ferido e sangrando, arrastou seu avião de volta aos céus com pura força de vontade. O pouso forçado em um cemitério próximo a um hospital de campanha poderia ter sido seu fim. Uma bala alojada no quadril, o fuselagem crivado de tiros, bate até ali, ele provou que a morte teria que lutar para levá-lo. Um ano fora de combate não quebrou seu espírito. Pelo contrário, enquanto se recuperava, Göring estudou a arte da guerra aérea como um estrategista. Não era mais apenas um duelista, era um teórico do combate nos céus, onde cada manobra era um lance de xadrez e cada erro, uma sentença. Enquanto isso, Loerzer assumia o comando da Feldfliegerabteilung 26, mas o destino os reuniria novamente. Em 1916, Göring voltou, agora como uma lenda. As condecorações se acumulavam: a Ordem do Leão com espadas, a Medalha Hohenzollern, o comando da Jasta 27. E então, o convite que selaria seu legado, juntar-se a Jagdgeschwader 1, a temível esquadrilha do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. Sob o comando do Maioras da Guerra, Göring não apenas aprendeu, ele superou. Quando Richthofen caiu em abril de 1918, abatido sobre o Somme, o vazio no comando foi preenchido com uma velocidade implacável. Göring assumiu a JG-1 em maio, liderando-a com uma ferocidade que assustava até os aliados. Em julho, recebeu o Por le Mérite, a mais alta condecoração prussiana, reservada apenas aos que reescreviam as regras da guerra. E com ela, o bastão de comando de Richthofen, um símbolo que carregaria pelo resto da vida, como um lembrete de que os céus um dia lhe pertenceram. Mas a guerra estava acabando, e a Alemanha se rendia em meio ao caos. As ordens se contradiziam: entreguem os aviões aos americanos. Não, evacuem tudo para Darmstadt. Göring, porém, não obedecia a ninguém além de sua própria honra. Quando os conselhos de soldados e operários tomaram Mannheim em novembro de 1918, ameaçando seu aeródromo, ele não hesitou. Decolou com sua esquadrilha, metralhadoras carregadas, pronto para reduzir a rebelião a escombros. Só não atirou porque os revolucionários, sabendo quem ele era, recuaram. Em Darmstadt, a ordem foi clara: nenhum avião cairia nas mãos do inimigo. Então, eles os destruíram, queimaram suas próprias máquinas antes de permitirem que fossem saqueadas.
Quando a guerra terminou, Göring foi dispensado com honras, mas não com gratidão. Em Aschaffenburgo, discursou para seus homens com uma eloquência inflamada, denunciando a traição da pátria que eles defenderam até o último suspiro. A multidão o aclamou, mas a Alemanha que emergia das cinzas não tinha lugar para heróis como ele, ainda. Sua vida se tornaria nômade, mas seu nome já estava escrito na história. E o céu, aquele reino que um dia dominou, jamais o esqueceria. A renúncia às insígnias militares não foi um adeus, mas uma transição. Em 1920, a Dinamarca se tornou seu refúgio temporário, onde o destino, sempre atento aos homens de ambição, lhe reservava um encontro que mudaria tudo. Foi o conde Erich von Rosen, explorador de renome, homem de mundo e dono de uma propriedade às margens do gelado Lago Bavan, quem o convidou para sobrevoar aquelas terras desoladas. O tempo era implacável, ventos cortantes, céu de chumbo, uma tempestade que parecia querer engolir a aeronave. Quando pousaram sobre a superfície congelada do lago, já era tarde demais para o retorno. Rosen, com a hospitalidade de um nobre acostumado a desafiar os elementos, ofereceu-lhe abrigo em seu castelo. E foi ali, entre paredes que ecoavam séculos de história, que Hermann Göring encontrou ela. Karin von Kantzow, irmã da esposa de Rosen, não era uma mulher comum. Com apenas 28 anos, carregava a elegância de uma baronessa, filha do barão Carl Fouque, oficial do exército sueco, e da baronesa Oldine Beamis Fouque, uma inglesa de linhagem ilustre, mas também a melancolia de quem já conhecera o gosto amargo das desilusões. Casada, mãe de um menino de 8 anos, separada de um marido sueco que lhe negava afeto, ela buscava algo mais do que a fria formalidade de seu casamento. E Göring, com seus 37 anos, suas cicatrizes de guerra e seu carisma inegável, era o oposto de tudo que lhe haviam imposto. Naquela primeira noite, entre canções e risos, algo se acendeu. Não foi paixão instantânea, foi reconhecimento. Dois espíritos feridos pela vida, dois nacionalistas em busca de um propósito. Ele, um herói sem pátria, ela, uma aristocrata sem lar. Quando Karin retornou à Suécia para resolver seu divórcio, Göring não esperou passivamente. Em 1921, já em Berlim, matriculou-se na universidade para estudar ciências políticas, mas seu verdadeiro curso era outro, conquistar o futuro. E Karin era parte desse futuro. O divórcio veio, acompanhado de uma indenização que lhe deu liberdade. Em 3 de fevereiro de 1922, casaram-se em Munique, selando não apenas uma união, mas uma aliança. O novo lar do casal ficaria em Obermenzing, nos arredores de Munique, uma casa modesta onde as paredes logo ecoariam não só o riso de Karin, mas os planos que mudariam a Alemanha. Porque Göring não era homem de viver à margem. E Munique, em 1922, fervilhava com uma energia que só ele poderia dominar. Foi ali, nas ruas tensas da Baviera, que ele conheceu Adolf Hitler. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, UNSDAP, ainda era um grupo marginal, uma facção entre muitas que disputavam as ruínas do pós-guerra. Mas Göring viu além, viu a disciplina que faltava, a estrutura que podia ser forjada, o exército que podia ser moldado. Hitler, por sua vez, reconheceu nele o que poucos tinham, a combinação letal de experiência militar, carisma e uma mente estratégica capaz de transformar uma milícia desorganizada em uma máquina de guerra. Você será o líder da Sturmabteilung, disse Hitler, oferecendo-lhe não um cargo, mas um destino. Eles serão seus. Faça deles o que eu não posso. Göring aceitou. E o que era um bando de ex-soldados desiludidos e operários radicalizados logo se tornou uma força temível. Sob seu comando, a SA não seria mais um grupo de arruaceiros, seria uma legião. Disciplinada, leal, implacável. Ele impôs regras, hierarquia, treinamento militar. Ordem acima de tudo repetia, enquanto os homens marchavam em formação, enquanto as ruas de Munique aprendiam a temê-los. Em poucos meses transformou uma milícia de 200 homens em um exército de 11.000. Mas havia um detalhe irônico nessa ascensão. Göring, o aristocrata condecorado, agora recebia ordens de Hitler, um cabo austríaco sem passagem ilustre. Alguns na SA murmuravam. Ernst Röhm, seu rival, desafiava sua autoridade. Mas Göring não se importava com hierarquias vazias, ele sabia quem realmente detinha o poder. E enquanto Röhm sonhava com revoluções românticas, Göring construía algo muito mais perigoso, uma máquina de obediência cega. Sua casa em Obermenzing tornou-se o quartel-general não oficial do partido. Ali, entre mapas e discursos inflamados, ele reunia os homens que fariam história. Rudolf Hess, o piloto de guerra, Alfred Rosenberg, o ideólogo, Ernst Röhm, o rival necessário,
E acima de todos Hitler, o visionário que Göring soube servir sem jamais se curvar, porque ele não era um seguidor, era um arquiteto. E quando a Baviera mergulhou no caos comunistas nas ruas, o governo fraco, a ameaça da Reichswehr pairando como uma sombra, Göring viu sua chance. A violência de 1º de maio de 1923, quando os comunistas marcharam e a SA respondeu com força, provou que o partido não era mais um grupo de debate. Era uma força a ser temida. Mas Munique ainda não estava madura para a revolução. O general von Lossow, o homem que poderia ter sido seu aliado, hesitou. O golpe contra o governo de Stresemann não se concretizou. E então, como um relâmpago em uma noite escura, a oportunidade surgiu, não pela força, mas pela fraqueza alheia. A Alemanha estava à beira do colapso. E Göring, com sua SA disciplinada, seu instinto estratégico e sua lealdade inquebrantável a Hitler, estava pronto para empurrá-la. A hora da ação havia chegado. A Baviera fervilhava sob o peso de suas próprias contradições. Gustav von Kahr, o novo comissário estadual, e o coronel Hans-Ritter von Seisser, chefe da polícia bávara, acreditavam ter o controle da situação. Eugen von Knilling, o primeiro-ministro, declarava com arrogância a independência da Baviera diante de Berlim. E então, na noite de 8 de novembro de 1923, no sufocante ar da Burger Braukeller, onde 3.000 almas se aglomeravam entre canecos de cerveja e discursos inflamados, o destino da Alemanha seria jogado sobre a mesa, literalmente. Hitler não podia tolerar que outros colhessem os louros da revolução que ele mesmo havia arquitetado. A presença de sua mãe Clara, doente e frágil com pneumonia, não o deteria. Pelo contrário, a urgência era ainda maior. Enquanto os ministros bávaros se preparavam para proclamar sua rebelião contra a República de Weimar, ele reunia suas forças. O Sturmabteilung, a própria encarnação da revolução, estavam prontos. E quando o momento chegou, Hitler irrompeu no salão como uma tempestade. Um tiro no ar. Um grito que ecoou pelas paredes. A Revolução Nacional começou. A multidão, atordoada, viu o líder nazista apontar sua arma para os homens que deveriam liderar a Baviera. Os ministros pálidos tentaram escapar. Mas Göring, sempre atento, leu a sala com a precisão de um estrategista. Com passos firmes, subiu ao pódio e com uma voz que misturava ironia e autoridade, proclamou: "Não há motivo para temor. Somos seus amigos. Vocês têm sua cerveja." Enquanto isso, Hitler, consumido pela fúria e pela pressão do momento, já perdia o controle da situação que ele mesmo havia desencadeado. Os ministros coagidos formaram um governo provisório, mas era uma farsa. Ludendorff, o herói de guerra, foi arrastado para o plano sem sequer ser consultado. Sua presença deveria dar legitimidade ao golpe, mas o velho general estava tão cego quanto os demais. "Isso é uma loucura", murmuraria mais tarde, quando percebesse que seu nome fora usado como moeda de troca. Enquanto isso, nas ruas, a SA de Göring se preparava para marchar. O plano era claro: tomar Munique, esmagar a resistência e forçar a rendição de Berlim. Mas a Baviera não cairia sem lutar. Na manhã de 9 de novembro, a coluna nazista avançou pelo centro de Munique, cruzando a Ludwigsbrück com a arrogância de quem já se via vitorioso. 2.000 homens armados, disciplinados, convencidos de que a história os aguardava. Até que a polícia bávara, leal ao governo legítimo, bloqueou seu caminho. Göring, sempre à frente, tentou negociar. "Eles estão com reféns." Mas as ordens eram claras: disparar. O primeiro tiro foi o estupim. A Odelsplatz virou um campo de batalha. Os nazistas, desorganizados, dispersaram-se sob a chuva de balas. Göring tombou, atingido na virilha, o sangue jorrando enquanto os gritos se misturavam aos disparos. Foi arrastado para um prédio próximo, onde uma mulher judia, Irma Bales, esposa de um comerciante de móveis, lhe salvou a vida com mãos firmes e gaze improvisada. A ironia não passou despercebida, um dos arquitetos do ódio antissemita devendo sua sobrevivência a uma judia. Enquanto isso, Hitler fugia, abandonado por Ludendorff, que se rendera com a dignidade de um homem que já não acreditava na causa. O golpe havia fracassado. A revolução, afogada em sangue e cerveja derramada. Göring, ferido e delirante, foi levado às pressas para Garmisch, onde a dor e a infecção o consumiram. A morfina, primeiro como alívio, depois como prisão. "Isso me destruirá", teria murmurado, mas já era tarde. A dependência o acompanharia pelo resto da vida, um lembrete amargo de que até os mais fortes têm fraquezas. Quando as autoridades baieras emitiram seu mandato de prisão, Karin, sua esposa, sua âncora, arriscou tudo para tirá-lo do país. Com a ajuda de aliados discretos, ele foi contrabandeado para a Áustria,
onde os médicos de Innsbruck tentariam, sem sucesso, livrá-lo do veneno que agora corria em suas veias. O julgamento que se seguiu foi uma farsa. Ludendorff, absurdo em sua arrogância, foi absolvido. Hitler, transformado em mártir pela prisão, usaria aquelas semanas em Landsberg para escrever Mein Kampf. Göring, condenado em absentia, assistia de longe ao espetáculo grotesco. O movimento que deveria ter morrido na Burger Braukeller ressurgia, mais forte e mais perigoso. A República de Weimar, em sua complacência, acabará de dar aos nazistas o que eles mais desejavam, uma segunda chance. Exilado, quebrado fisicamente mas não em espírito, Göring refazia seus planos. Em Innsbruck, discursava para nacionalistas austríacos, tecendo alianças com figuras como Walter Eidul, enquanto Karen, sua saúde deteriorando-se sob o peso da epilepsia e da preocupação, lutava para mantê-lo vivo. Os dois viveram em apartamentos modestos, dependendo da caridade de simpatizantes, até que a anistia de 1927, um presente do presidente Hindenburg, lhes permitiu retornar. A Alemanha que Göring reencontrou em 1928 não era mais a mesma. O partido nazista, antes um bando de agitadores, agora se infiltrava no Reichstag. Hitler, libertado e mais ambicioso do que nunca, precisava de seus generais. E Göring, apesar das cicatrizes físicas e morais, sabia que seu lugar não era nas sombras. Era na vanguarda, onde sempre esteve. Mas Hermann Göring não era um homem que se contentava com migalhas. E a Alemanha de 1928 não era um tabuleiro onde se jogava com peões. Era um império em ruínas, pronto para ser reconstruído por quem tivesse a audácia de pegar as rédeas. Pfeffer von Salomon, o aristocrata de bolsos fundos, era exatamente o tipo de aliado que Hitler não podia ignorar. O partido nazista, embora crescesse em influência, ainda engatinhava financeiramente, e homens como Pfeffer, com suas conexões e seu dinheiro, eram a diferença entre a agitação de rua e o poder real. Göring sabia disso. E sabendo, agiu. Sua situação pessoal, no entanto, era um desastre. As cicatrizes da guerra não eram apenas as marcas no rosto, mas as dívidas que o asfixiavam, o prestígio que se esvaía, a humilhação de depender da caridade alheia. Mas um homem como Göring não se curva, ele se reinventa. E quando o partido o reaceitou, não foi como um veterano ferido, mas como um estrategista. Berlim o esperava e com ela a chance de transformar sua sorte. Não por acaso foi na capital que sua fortuna começou a se reconstruir, tijolo por tijolo, marca por marca. A aviação era o futuro, e Göring, com seu instinto afiado, soube enxergar isso antes de muitos. Elhard Milch, executivo da Lufthansa, tornou-se sua peça-chave. Um homem de números, de conexões, de visão. Juntos, eles fariam da Alemanha não apenas uma potência terrestre, mas aérea. Göring, agora representando a Bavaria Motor Works, não estava apenas negociando motores, estava tecendo uma teia de influência que logo abarcaria indústrias, bancos, acima de tudo, o próprio Estado. Quando o inverno de 1930 chegou, ele não era mais um suplicante. Era um candidato. E não qualquer candidato. O homem que convenceria Hitler de que poderia esmagar a ameaça dos Strasser, aqueles traidores de esquerda que ousavam desafiar a liderança do Führer. Os irmãos Strasser, com seu discurso socializante, eram um câncer no partido. Hitler os detestava. Göring os destruiria. E o fez, não com discursos inflamados, mas com tática pura. Prova disso? As eleições do Reichstag. Enquanto os intelectuais torciam o nariz para os nazistas, enquanto Goebbels rosnava de frustração, Göring sorria. Ele havia conquistado seu lugar. E não qualquer lugar. Um apartamento moderno em Baden-Baden, 5 cômodos de luxo, um símbolo de que os Göring, outrora arruinados, estavam de volta. Mas ele não se contentaria com o conforto. Como deputado, não se limitou a ocupar uma cadeira, ele a transformou em trampolim. A comissão de comunicações? Uma ferramenta. A seção de aviação? Seu reino. Lobby por financiamento? Uma missão. A Lufthansa, seus antigos contatos, os industriais que antes o ignoravam, agora todos ouviam. Não era apenas sobre aviões. Era sobre poder. Sobre preparar a Alemanha não para voar, mas para dominar os céus. E quando necessário, para esmagar quem se opusesse. Os números não mentem. Em 1931, o partido nazista já não era um bando de radicais. Era uma máquina. E Göring, com suas conexões na indústria, era um de seus motores. Mas o destino, como sempre, tinha seus caprichos. Enquanto ele tecia sua rede de influência, a morte bateu à sua porta. Karin, sua esposa, a mulher que o havia acompanhado nos piores momentos, sucumbiu em setembro daquele ano. Tuberculose, diziam os médicos. Falha cardíaca, dizia o atestado. Göring no funeral mal conseguia se sustentar.
Mas quando voltou a Berlim, não foi como um viúvo quebrado. Foi como um homem com uma missão. A Alemanha estava à beira do caos. Chanceleres caíam como peças de dominó. A crise econômica engolia famílias. E Hitler, o homem que Göring havia ajudado a erguer, estava prestes a ser coroado. Quando 30 de janeiro de 1933 chegou, não foi uma vitória, foi um terremoto. Göring, agora no círculo mais íntimo do Führer, não recebeu um cargo. Recebeu 3. Ministro sem pasta? Uma fachada. O verdadeiro poder estava em ser ministro do interior da Prússia, o estado mais poderoso da Alemanha. Com um golpe de caneta ele controlava a polícia. Com um telefonema ditava leis. E como comissário de aviação? Isso era apenas o começo. A Luftwaffe não seria apenas uma força aérea, seria o braço direito de sua ambição. Enquanto isso, como presidente do Reichstag, ele não apenas presidia as sessões, ele as manipulava. Até que em março de 1933, o parlamento foi dissolvido. Democracia? Uma relíquia. O futuro pertencia aos fortes. E Göring era o mais forte de todos. Os campos de concentração? Uma ideia sua. Não como Himmler os imaginaria depois, fábricas de morte, bate como escolas de reeducação. Lugares onde os inimigos do Estado aprenderiam a força, o preço da dissidência. Dachau, o primeiro deles, nasceu de sua ordem. E embora Himmler logo tentasse roubar a ideia, Göring já havia deixado sua marca. A Gestapo? No início, era sua polícia secreta, seu instrumento de terror. Até que Hitler, em sua infinita astúcia, a entregou a Himmler. Mas Göring não era homem de chorar por migalhas perdidas. Ele jogava o jogo longo. E enquanto a noite das facas longas se aproximava, enquanto a SA de Rom ameaçava se tornar um monstro incontrolável, Göring sabia: ou você domina a bestia, ou ela o devora. Ele escolheu dominar, mas até os titãs têm suas fraquezas. Göring, o guerreiro, o estrategista, o homem que desafiava a morte, tinha um inimigo que não podia vencer: a si mesmo. A comida, o álcool, as noites sem dormir, pequenos vícios que se tornaram correntes. Seu corpo, outrora esbelto, incharam. Seu rosto, marcado pela guerra, agora inchava pela glutonaria. Mas ele não se importava. Afinal, quem ousaria rir do segundo homem mais poderoso da Alemanha? E quando Hitler, em 1933, o nomeou Reichsjägermeister, mestre da caça do Reich, não foi um capricho. Foi um reconhecimento. Göring não caçava apenas animais. Caçava poder. E a Alemanha, sob suas leis, se tornaria um território onde apenas os fortes sobreviveriam. As florestas seriam protegidas. Os servos preservados. Os caçadores fúteis banidos. Era uma metáfora perfeita. Ele estava moldando o país à sua imagem selvagem, implacável, belo em sua crueldade. Mas a caça maior ainda estava por vir. E Göring, com seus instintos afiados, já mirava o alvo. Não bastava dominar os céus da política alemã. Göring queria mais. Queria um império onde a natureza se curvasse à sua vontade, onde o mar e a terra fossem moldados por suas mãos. E assim, com a precisão de um predador que marca seu território, ele adquiriu vastas extensões em Schorfheide, uma região selvagem às margens do Báltico. Não era apenas uma propriedade. Era um reino. Ali, entre lagos escuros e florestas densas, ergueria Carinhal, um santuário não só para a caça, mas para o próprio mito de Göring. Um lugar onde o poder se disfarçaria de elegância e a crueldade se vestiria de tradição. Os planos eram meticulosos, como tudo que vinha de suas mãos. Cada detalhe da residência foi desenhado para refletir sua grandiosidade. Portas que se abriam como um convite ao futuro. Salões onde os troféus de guerra e de caça se misturavam, e corredores onde os sussurros das conspirações ecoariam mais alto que os tiros dos fuzis. Carinhal não seria apenas uma casa. Seria um símbolo. E Göring, seu arquiteto e senhor absoluto. Mas enquanto as paredes se erguiam, seus tentáculos se estendiam ainda mais fundo. A Gestapo, agora sob seu controle indireto, tornará-se uma ferramenta afiada demais para ser ignorada. Göring não precisava segurar o cabo do machado, bastava que outros o brandissem em seu nome. E foi assim que, com um acordo selado nas sombras, ele adquiriu algo ainda mais valioso que terras ou ouro: o poder de ouvir. Um dispositivo de escuta, discreto e letal, capaz de transformar cada chamada telefônica em uma confissão involuntária. Não importava quem estivesse do outro lado da linha, generais, ministros, até mesmo aqueles que se julgavam intocáveis. Todos, agora, falavam direto aos ouvidos de Göring. As gravações começaram a fluir como veneno em veias abertas. Von Blomberg, o ministro da Defesa, um homem que se julgava acima de suspeitas, revelou-se em conversas noturnas um ambicioso traidor, tecendo alianças com Ernst Röhm e seus camisas pardas.
As palavras eram claras: usurpar o poder, controlar o exército. Hitler é fraco. Göring não precisava de mais provas. A traição tinha um cheiro distinto, e ele o reconhecia desde a primeira sílaba. Até mesmo os insultos, aquele porco, eram música para seus ouvidos. Porque Göring não reagia. Ele agia. E quando a hora chegou, a armadilha foi armada com a precisão de um relojoeiro suíço. Bad Viessesse, junho de 1934. Os líderes da SA, embriagados pelo próprio poder, reunidos como lobos em um banquete, sem saber que o matador já estava entre eles. Göring não estava em Munique. Estava em Berlim, à frente de seus homens, apontando dedos como sentenças. Aquele e aquele. Os gritos, os tiros, o sangue escorrendo pelos corredores do Hotel Anselbauer. Tudo parte de um ritual necessário. A noite das facas longas não foi um massacre. Foi uma cirurgia. Uma limpeza. E quando o sol nasceu no dia 30, a SA estava de joelhos, morto em uma cela, e Hitler, sempre o beneficiário final, agradecia a Göring com um aperto de mão que valia mais que qualquer medalha. Mas o poder, como a caça, exige mais que uma única vitória. Exige legitimidade. E nada conferia mais prestígio ao Reich do que um casamento real. Em 10 de abril de 1935, Göring desposou Emissone Niemann, uma atriz de olhares cativantes e ambição discreta, perfeita para se tornar a primeira-dama não oficial do Terceiro Reich. O casamento não foi um evento. Foi um espetáculo. As ruas de Berlim, decoradas como para uma coroação, pararam. Hitler, o padrinho, liderava o cortejo como um imperador romano. Os canhões dispararam, as multidões aclamaram, e os generais, aqueles que ainda ousavam duvidar de Göring, engoliram o orgulho junto com o champanhe. Mas mesmo no auge da celebração, Göring não esquecia seus mortos. Antes da lua de mel, escapou para Carinhal, onde a sombra de Karin, sua primeira esposa, ainda pairava sobre o mausoléu. Ali, entre as flores que ela amava, ele murmurava promessas ou talvez desculpas. Depois partiu com M para Wiesbaden, depois para a Iugoslávia, onde os rios corriam tão vermelhos quanto o sangue que ainda manchava suas mãos. A guerra, porém, não esperava por lua de mel. Em 4 de fevereiro de 1938, Göring foi promovido a marechal de campo, um título que soava como um presságio. Hitler, impaciente, demitia generais antinazistas, enquanto os tanques alemães engoliam a Áustria em março daquele ano. Göring observava, calculava. A anexação não era apenas uma vitória territorial, era um teste. E ele passaria com louvor. Mas havia um problema que nem mesmo seu instinto de caçador conseguia resolver: os judeus. Göring os odiava, ou pelo menos dizia odiar. Afinal, como poderia um homem que se gabava de sua cultura admirar secretamente os compositores judeus, os pintores que enriqueciam suas paredes? Eles são como qualquer outro povo, confessava em particular, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tem gênios e canalhas. Mas o Reich não queria nuances. Queria soluções. E quando Goebbels e Himmler, aqueles fanáticos de rostos pálidos, começaram a falar em extermínio, Göring não protestou. Limitou-se a rir, como sempre fazia quando a realidade se tornava inconveniente demais para ser enfrentada. Até que em 2 de junho de 1938, sua própria filha nasceu. Eda, batizada com pompa, com Hitler como padrinho, um gesto que selava não apenas uma amizade, mas uma aliança de sangue. O Führer, no auge de seu poder, olhava para Göring como um irmão, um herdeiro em potencial. Mas a guerra, essa besta insaciável, não perdoa nem mesmo os favoritos. Quando as tropas marcharam sobre a Polônia em 1º de setembro de 1939, Göring estava no céu, literalmente. Sua Luftwaffe, orgulho e arma, deveria esmagar a resistência em semanas. Mas Hitler, sempre um passo à frente, ou assim acreditava, virou as costas à Polônia e mirou a França. Göring protestou. Exigiu o ataque à Grã-Bretanha. Eles estão de joelhos, gritava, enquanto os bombardeiros se preparavam para o que seria o golpe final. Mas o tempo virou contra ele. A chuva, o nevoeiro, os radares britânicos, invisíveis e implacáveis, transformaram a Batalha da Inglaterra em um pesadelo. 1.500 aviões perdidos. Pilotos queimando vivos. E Göring, de repente, não era mais o gênio estratégico. Era o fracassado. A humilhação doía mais que qualquer bala. Quando Hitler anunciou a invasão da União Soviética, Göring tentou protestar. 2 frontes. Isso nos destruiu na Grande Guerra. Mas o Führer já não ouvia conselhos. Só obedecia aos seus próprios demônios. E Göring, o segundo homem mais poderoso da Alemanha, percebeu tarde demais que no jogo do poder, não há amigos. Só há presas. E caçadores.
E ele, que sempre se viu como o maior dos predadores, estava prestes a descobrir o gosto amargo de ser a caça. A fúria era inevitável. Mas a estratégia, essa sim, não podia ser deixada ao acaso, especialmente quando o jogo era de vida ou morte. Göring ignorou as objeções de propósito, cortando o debate antes que se transformasse em rebeldia. Porque no fundo ele sabia, Hitler tinha razão. A União Soviética não era um adversário a ser subestimado, era um império a ser esmagado. Napoleão falhou, argumentou Führer, com a frieza de quem já havia decidido o destino de milhões. Os britânicos resistiram. Mas os russos, eles não cederão um palmo de terra. Só a força os dobrará. E Göring, o mestre da manipulação, o homem que colecionava poder como outros colecionavam arte, sabia que aquele era o momento de escolher. Ou se curvava à vontade de Hitler ou se tornava mais um cadáver no caminho da Blitzkrieg. Então, ele escolheu o que sempre soube fazer melhor, servir a si mesmo. Enquanto os tanques avançavam em direção a Moscou, Göring se ocupava de uma guerra particular, uma caçada muito mais refinada. Sua obsessão não eram apenas territórios, mas tesouros. A arte era sua paixão doentia, seu vício mais caro. Desde 1941, ele arquitetava o maior roubo da história, transformando saques em aquisições legítimas. Para encher os salões do futuro Museu Hermann Göring, um templo de vaidade que jamais seria inaugurado. 4 castelos, espalhados pela Alemanha, já estavam repletos de obras-primas Rembrandts, Rubens, Van Dyck, CKS, arrancadas de coleções judaicas, de museus ocupados, de famílias destruídas. Cada quadro, cada escultura, cada tapeçaria era catalogada com precisão militar, fotos, registros, valores. André Zofer mantinha os livros. Gisela Limberger organizava os arquivos. E Göring? Ele apenas contemplava como um deus olhando para seu próprio Olimpo, enquanto o mundo ardia ao seu redor. Os judeus? Isso é problema de Himmler. Ele assinou os decretos, sim, afinal, um homem em sua posição não podia se dar ao luxo de parecer fraco. Mas os campos? As câmaras? A logística do extermínio? Isso era trabalho sujo, delegado aos SS, enquanto ele se refugiava na ilusão de que sua mão não estava manchada de sangue. Eu apenas autorizei, diria mais tarde, como se uma assinatura não fosse tão mortal quanto uma bala. Até que a realidade o alcançou. Em 1942, a Wehrmacht afundava na lama russa. Os suprimentos escasseavam. A produção de armas engasgava. E Hitler, em sua paranoia, começou a culpar os seus, especialmente o homem que prometeu uma Luftwaffe invencível e entregou uma frota de sucata. Göring, o Reichswehr Marschall, o herói da Battle of Britain, virou alvo de risadas nos bastidores do poder. Ele é um palhaço, sussurravam os generais. Um viciado em morfina, um glutão, um fracassado. Até Speer, o arquiteto do Reich, o tratava com desdém velado. Então, ele fez o que sempre fez, recuou. Deixou Saukel assumir o controle da mão de obra escrava, milhões de homens, mulheres e crianças trabalhando até a morte nas fábricas do leste. Deixou Himmler e Heydrich orquestrarem a solução final, enquanto ele se refugiava em Carinhal, seu palácio caçado, rodeado de quadros roubados e garrafas de vinho francês saqueado. A guerra está perdida, murmurava para si mesmo nas noites de insônia, enquanto as bombas aliadas reduziam Berlim a escombros. Mas não importava. Ele ainda tinha sua arte. Até isso lhe foi tirado. Quando os russos avançaram em 1945, Göring ordenou que seus tesouros fossem embalados e enviados para a Baviera. Carinhal foi minado, ninguém terá o que é meu rosnou, como um dragão guardando seu ouro. Mas o fim chegava rápido demais. Em 8 de maio, enquanto o Führer se matava em seu bunker, Göring, o segundo no comando, o herdeiro designado, foi abandonado. Nem sequer teve a dignidade de uma morte honrada. Em vez disso, foi capturado como um criminoso comum, um homem gordo, suado, tremendo de abstinência, entregue aos americanos por um tenente judeu que o reconheceu na estrada. Eu sou Hermann Göring, anunciou, como se o nome ainda significasse algo. Mas o mundo já havia decidido. Ele não era mais o caçador. Era a presa. E em Nuremberg, diante dos juízes que um dia foram seus subordinados, ele descobriria que nem todo legado é imortal, alguns são apenas cinzas. A certeza era absoluta, não havia contrabando. Mas o Dr. Kempner não se deixou enganar. As acusações contra Göring foram lançadas com precisão cirúrgica. 4 crimes contra a paz, contra a humanidade, contra a própria ideia de justiça. Não eram alegações. Eram verdades incontestáveis, respaldadas por provas de uma conspiração meticulosamente orquestrada. E quando o veredicto se aproximava, Göring, com aquele desdém que só os condenados à história podem ostentar, declarou sem rodeios:
Estou preparado para um julgamento político. As consequências já estão escritas. A imprensa, não os juízes, decidirá meu destino. Os franceses e os russos já têm suas ordens. Ele sabia. Todos sabiam. O tribunal de Nuremberg não era um palco para a verdade. Era um espetáculo onde os vencedores ditavam as regras. E Göring, o mestre da manipulação, tentou uma última jogada, manter os demais nazistas alinhados como peões em seu tabuleiro. Mas Peer, o arquiteto astuto, já havia se distanciado. O coronel Andrus, implacável, desmantelou sua influência com uma estratégia simples: isolar, separar os almoços, fragmentar os grupos, reduzir Göring a um homem sozinho, sem exército, sem poder, apenas com suas palavras e seu veneno. O veredicto foi unânime: culpado. 4 vezes. A sentença? A forca. Ele pediu um pelotão de fuzilamento, a morte de um soldado, mas o mundo negou-lhe até essa última dignidade. Os carrascos não cedem a caprichos. A segurança na prisão foi reforçada. As celas vigiadas como nunca. Afinal, os nazistas carregavam veneno no bolso como outros carregam relógios, um último recurso contra a justiça. Mas Göring, o estrategista, já havia previsto isso. E na noite de 15 de outubro de 1946, enquanto os guardas faziam sua ronda, enquanto o capelão Garek o via afundar em uma melancolia calculada, enquanto o tenente West registrava sua longa conversa sem suspeitar de nada, ele agiu. Às 22h30, o médico Dr. Floyd deixou sua cela. Às 22h33, o soldado Bingham assumiu o posto. Às 22h44, quando o privado Johnson entrou para a troca de turno, encontrou Göring caído, rígido, os lábios azuis, o corpo já frio. O cianeto havia feito seu trabalho. Não houve gritos. Não houve luta. Apenas o silêncio de um homem que até o fim se recusou a ser enforcado como um criminoso. Em sua mesa, 2 cartas. A primeira, um desdém final ao tribunal. Vocês não me julgaram, vocês me executaram por conveniência. A segunda, um adeus à família, onde confessava ter guardado o veneno, desde sempre, como um troféu de sua própria astúcia. Até na morte, a arrogância. Ribbentrop ocupará meu lugar amanhã. Vocês não terão coragem de me enforcar. Mas a coragem não era deles. Era dele, ou a falta dela. Porque Göring, o herói de guerra, o estrategista brilhante, o homem que desafiou o mundo, escolheu a cápsula em vez da corda. Um gesto de controle? Ou a admissão de que, no fim, nem ele suportaria a humilhação de balançar no cadafalso como um animal abatido. Os corpos foram cremados. As cinzas, jogadas em um riacho anônimo. Não haveria túmulo para Göring. Nem para Ribbentrop, nem para os outros. A história não reserva monumentos para carrascos, apenas notas de rodapé, advertências, lições sobre até onde a ambição e a crueldade podem levar um homem. Porque Hermann Göring foi tudo isso. O as da aviação que se tornou um viciado em morfina. O esteta que saqueou museus enquanto milhões morriam de fome. O gênio político que traiu a própria pátria por mais poder. Um homem que poderia ter sido grande se a grandeza não exigisse honra. Que poderia ter desafiado Hitler se a covardia não fosse sua sombra constante. No fim resta a pergunta: foi um herói caído? Um monstro necessariamente destruído? Ou apenas mais um homem que trocou a alma por um império de cinzas? Você decide. Mas a história já julgou.